pois é para Ele, por Ele são todas as coisas. Aleluia, Santo Deus, aleluia. Boa noite, Lagoinha. Graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom ver você aqui, buscando a Deus, a presença de Deus, e bem-vindo ao Culto Fé. Cria no seu coração aí uma expectativa, que hoje é o dia onde Deus tem muito para as nossas vidas. Deus tem algo, tem palavras para as nossas vidas. Amém? Muito bem, eu já quero começar hoje eu quero falar debaixo de um tema que eu tenho vivido, e eu quero compartilhar algo com você nessa noite. E o tema de hoje que nós iremos falar debaixo do além das fronteiras. E eu estava pensando nesse tema, trazendo para a minha vida situações que nós passamos. Eu não sei se é só eu, mas eu acredito que muitos de nós enfrentamos situações em nossa vida, no decorrer de nossa vida, que nós pensamos que nós chegamos ao limite. Porque quando nós falamos de fronteiras, nós lembramos de limite. Quando falamos de a fronteira de uma cidade, a fronteira de um país, a fronteira de algo, nós lembramos que esse algo tem um limite. Chega até um certo ponto, e até ali já é outro. Eu não sei se você me compreende, mas quando nós falamos de fronteira, nós também estamos falando de um limite. Quando nós pensamos na fronteira de um país, nós chegamos até um certo ponto, aonde há uma lei, aonde há uma jurisdição, aonde há um governo, mas a partir dali, já é uma outra lei, um outro governo, uma outra jurisdição. Então, o que nós compreendemos que a fronteira vai falar de um limite, e quanto de nós, em algum momento de nossa vida, eu digo por mim, eu acredito que muitos de nós também pensamos, que alguma área da nossa vida chegou a um limite. Alguma área da nossa vida nós pensamos, nosso ministério chegou a um limite, nossa família chegou a um limite, nossa vida financeira chegou a um limite. Nós pensamos que um limite tem sido imposto em nossas vidas, mas Deus quer nos trazer além desse limite. Ele quer nos levar além dessas fronteiras. Nós precisamos entender que desde o início, existe o mal que tem tentado nos limitar através das emoções, da tristeza, do fracasso. Ele tem tentado limitar até onde eu posso chegar. E é isso que a Bíblia tem demonstrado. Lembra lá Faraó? Faraó, quando viu que não podia mais conter o povo, ele vai falar para Moisés: olha, você pode ir, mas não vai longe. Então, tentando de alguma forma impor limites que não foi Deus que impôs, tentando limitar aquilo que Deus tinha para ele. O que Deus falou: vai para o deserto, celebre uma festa para mim. Mas o que Faraó queria: já que eu não posso, até vai, mas não vai longe. E o que nós falamos também em Apocalipse, vamos ter uma repreensão para uma das igrejas: olha, você está morno. Até deu uma esquentada, mas está morno. Existia um limite imposto. E hoje em dia é a mesma coisa. Lembra das virgens, Mateus 25? Lembra das virgens? Olha, vocês até estão com a lâmpada acesa, mas eu fico imaginando, mas o óleo vocês não têm. Impondo um limite para que nós não venhamos ultrapassar esses limites. E eu seja sincero com você, quantas vezes nós olhamos uma situação e não vem na nossa mente: isso daí já está no teu limite. Esse daí já é o máximo para você. Esse daí, ou seja, em alguma área da nossa vida, ou na nossa vida com Deus. Eu digo isso por mim, há momentos que nós olhamos e pensamos: agora chegou o meu fim, agora chegou o fim de um ministério, agora chegou o fim dessa situação. E o quanto de nós? Mas eu quero dizer para você que esse limite não foi Deus quem criou. Por isso que precisamos entender que Deus quer que nós vamos além, mas precisamos compreender que esse limite
essa fronteira não foi imposta por Deus. Mas antes de nós ler o texto, saiba que no mesmo lugar aonde existe uma fronteira que limita o fim de algo, nesse mesmo lugar também é o começo de outro algo. Da mesma forma que aquela fronteira parece que é o fim, mas quando você está de um outro lado, de uma outra visão, aquela fronteira, talvez acabou uma lei ali, uma jurisdição ali, acabou um governo ali, mas agora uma lei nova, um governo novo. Entende isso? E eu estava pensando esses dias, há uns dias atrás, eu vi uma reportagem ao qual havia pessoas voltando para o seu país, eu não esqueci a palavra que fala, deportado, isso mesmo. Estava sendo deportado de volta para o seu país. E nós precisamos entender algo. Quando eu estava vendo, logo me veio ao meu coração, me veio à minha mente. Muitos são aqueles que querem viver uma nova lei com visto de turista. Por isso eles podem entrar em um lugar, mas não permanecer. Por que nós não permanecemos muitas das vezes no reino, no governo do reino? Porque muitas das vezes queremos permanecer com visto de turista. Então muitos voltaram atrás, porque não procuraram regularizar. Não estavam debaixo do governo desse novo lugar. Não estavam debaixo do governo. Então, se eu estou em um novo, eu tenho que estar debaixo desse governo novo. Está dando para compreender até aqui? Amém? Então, entendemos que nós pensamos existir esse limite. É imposto em nós, na nossa mente, esse limite que não é Deus que colocou e que nós precisamos compreender. Vimos aqui, como foi falado, situações tentando limitar. Lembra João Batista? João Batista, lá, ele vai pregar ousadamente. Ele vai ser aquele que, quando vê Jesus, vai falar: lá vem o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Mas quando foi imposto algo para ele, como ser humano, como nós somos, ele vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo, ou será que devemos esperar outro? Então, quando nós deixamos esses limites nos vencerem, existem consequências na vida de pessoas que não conseguem expandir. A sua fé é aquela fé oscilante. Uma hora está bem, depois está mal. Exatamente porque não entendeu que o limite que ela está vivendo não foi Deus que colocou. Ela precisa se posicionar e entender que Deus quer mais dela. Eu acredito que muito de nós já pensou: eu vou, mas eu vou do meu jeito, em algum momento da sua vida. Mas Deus quer mais. Da mesma forma que em Apocalipse fala que ele não possa ser morno, porque é algo limitado. Ele deseja que nós iremos além. Por isso que nessa noite nós iremos esse tema, além das fronteiras, porque eu acredito que nessa noite Deus vai destravar ministérios, vai destravar pessoas que irão mudar a sua situação, na sua família, vida financeira, porque tem limites que não foi Deus quem colocou, e nós precisamos ir além disso. Eu gostaria de ler com você, abra lá, 2 Reis, capítulo 6, o verso 24. 2 Reis, capítulo 6, o verso 24. Nós iremos começar daqui. 2 Reis, capítulo 6, o verso 24. Eu vou ler verso a verso, para que nós possamos meditar. Verso 24. E sucedeu depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e cercou Samaria. Deixa aberto aí. Muito bem. Aqui nós vemos um povo que se chama povo de Deus, um povo escolhido por Deus, mas ali havia o inimigo que o cercou. Nesse momento, o inimigo não atacou, mas cercou. E aquele cerco,
aquele limite imposto pelo inimigo trouxe consequências para aquela nação. Quando eu permito ser cercado, sem me posicionar, há consequências na minha vida. Consequências que eu preciso me posicionar como alguém de Deus e entender que não foi Deus que deu esse limite, mas o mal tentando de alguma forma, através de algo, uma situação, um problema, uma dificuldade, mas que ali não é o meu fim. Não é o meu fim. Pode ser muitas vezes o começo de algo que Deus quer fazer na minha vida. Amém? Então, nós vemos aqui no texto que cercaram Samaria. Só o fato de cercar começou já os problemas. Aqui não fala que eles atacaram e começaram a destruir tudo, não. Aqui fala que houve um cerco, houve um limite imposto. E esse limite imposto foi trazendo consequências para aquele povo, e é o que nós iremos falar. E veja bem, as consequências que aconteceram, não foi por conta de um ataque. E aqui, eu acho muito interessante que o povo de Israel, algumas vezes, foi levado cativo para terras estranhas. Foi escravo numa terra estranha, foi escravo no Egito, foi levado cativo para a Babilônia. Estavam passando dificuldades em terras estranhas, mas nesse caso, as dificuldades que eles estavam passando não eram em terras estranhas, eram nas suas próprias terras, por causa do cerco. Aquele cerco não estava trazendo problema porque eles estavam em outro lugar, mas eles estavam na cidade deles, na casa deles. Talvez não houve uma grande guerra, mas só o rumor, algo pequenininho, estão te cercando, já trouxe o medo. O que eu quero que nós entendamos, que às vezes nós pensamos, nós estamos bem, porque não aconteceu nada de errado, mas talvez um rumor que nós estamos ouvindo está trazendo no nosso coração um desespero. Não é uma coisa grande que aconteceu, mas são coisinhas que estão me tirando do foco. Eu estou bem. O povo poderia dizer, eu estou na minha casa, eu estou na minha rotina, mas há rumores lá que me cercaram. Somente esses rumores já começaram a trazer o desespero para aquele povo. Então, que nós precisamos olhar para a nossa vida minuciosamente, porque às vezes, só porque não está acontecendo algo grande, nós dizemos, está tudo bem. E eu não quero trazer uma dúvida para você, eu quero trazer um momento de reflexão, porque é ali que precisamos nos posicionar também. Então vemos o povo que estava passando por dificuldade na sua própria terra, na sua própria casa. E aí, agora nós vamos ver algumas dificuldades que o povo estava passando. No verso 25. E houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até o ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e quarta parte de uma medida de esterco de pombas por 5 peças de prata. Olha para você ver. Isso que nem atacou, apenas cercou. E esse cerco trouxe para o povo o tamanho desespero, que eles ficavam acuados e não se posicionavam como alguém de Deus. Alguém que tem promessas de Deus. Então, aqui vemos por conta desse cerco, e não teve um posicionamento, começou a vir a fome. E junto com a fome, é claro que vem fraqueza. E às vezes nós não entendemos o porquê que uma hora nós estamos bem, daqui a pouco nós estamos fracos. Exatamente porque nós estamos deixando esse cerco. Ele não nos deu autoridade sobre espíritos. Ele não nos deu autoridade e todo domínio do mal. Ele nos deu autoridade. Então, se há algum limite que está te fazendo parar, entenda, não fica parado. Vá para cima. Lagoinha, vai para cima. É isso que nós precisamos compreender. Então, nós vemos aqui que houve fome. Houve fome, volta a falar, para ficar bem frisado. Ainda o inimigo nem atacou. Só o rumor já fez com que eles começassem a já não mais
já não mais usaram a sua fé e ali houve fome. Mas a fome não foi qualquer fome, foi uma grande fome, ocasionando a fraqueza. E foi tão severa isso, que chegaram até o ponto de vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Sabemos que a cabeça do jumento não tem muita não tem muita carne, não tem muita carne, então não alimentaria. O que eu quero dizer com isso? Nesse tempo há pessoas que se alimentam, mas não saciam a sua fome. E o que eu estou falando isso é de um sentido espiritual também. Pessoas que dizem, eu vou ver esse Rios, nem sei o nome, é Rios, né? Rios, sei lá o quê. Rios? Ah, esse vídeo curto, mais fácil. E pensa, olha que palavra, mas às vezes aquilo é só a cabeça do jumento. Então estão deixando de ter um alimento sólido, mas por que elas vivem assim? Porque estão sendo cercadas, estão deixando de ser cercadas, até aquele minuto ali, mas daqui a pouco volta a ter fome. Esse povo estava desse jeito, comendo, mas não se saciando. Deus tem uma vida e uma vida abundante para nós. Como que um Deus que disse que veio para dar vida e vida abundante, vai querer que sejamos limitados com a cabeça do jumento? Não. Então precisamos nos posicionar contra isso. E algo ainda mais grave, havia aqueles que se alimentavam e não se saciavam, mas havia aqueles que pagavam até por esterco de pombo. E entenda, o esterco de pombo. Você vê que sabemos hoje que o pombo são aqueles que podem transmitir doença, não é? Transmitem doenças. O que eu quero dizer com isso? Enquanto de um lado há aqueles que comem e não sustentam, há aqueles que veem alimento, aquilo que nunca foi alimento. Que veem aquele alimento, aquilo que faz mal. E compreende? Que vê coisas, isso com o avanço da tecnologia, a pessoa ela tem facilidade com isso. Eu não sei se você me compreende. Ou a pessoa se alimenta de algo que não sustenta, ou é aquela que se alimenta de algo que a faz ficar doente. E ela não entende porque a fragilidade dela vem. Ela ouve muitas palavras que nem na Bíblia está. E por isso que ela não tem a força que precisava ter. As dificuldades vêm, ela não consegue. Ou ela está frágil, ou ela está doente espiritualmente. Então, olha a situação, olha o que o cerco estava acontecendo, causando fome, causando alguém que não se saciava, causando doenças. Volto a falar, estou falando várias vezes para ficar bem claro. O inimigo nem atacou, apenas o rumor. Apenas o rumor, já ficaram tudo dessa forma. No verso 26, e sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher gritou a ele, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse, se o Senhor te não acode, como te acudirei eu? Não tenho trigo e nem vinho. O desespero é tanto, que eles vão buscar socorro naquele que não tem nada para oferecer. Havia um desespero com aquela situação, naquela mulher, que ela vai procurar algo que ele não tinha naquela época, não tinha naquele momento. E muitos de nós, por não abrir o coração para Deus, permitir que Deus trabalhe, confiar em Deus, vai pedir conselhos a alguém que não tem nada a oferecer, e acaba ficando pior ainda. Acaba o desespero aumentando. Aquela mulher, por conta de tudo que estava acontecendo, foi até o rei natural. E o rei fala, eu não tenho vinho, eu não tenho. E quantos de nós, às vezes, temos feito isso? Temos procurado conselho aonde não há conselho bom. Precisamos ter essa sensibilidade espiritual. Então vemos esse desespero da mulher a procurar
um lugar, procurar socorro aonde não tem nada a oferecer. E no verso 28, perguntou-lhe então o rei: que tens? E disse ela: esta mulher que diz: dá cá teu filho, para que hoje o comamos, amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe eu no outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. Parece algo totalmente cruel. Mas o que eu quero passar com isso? Estão querendo devorar a nossa continuidade. O mundo está querendo tirar a visão dos nossos filhos. Por isso nós, como homens e mulheres de Deus, devemos nos posicionar. Aqui nós vemos que queriam devorar o filho dessa mulher. Queriam devorar e hoje nós vemos espiritualmente isso acontecendo. Nossos filhos sendo bombardeados. O mundo querendo devorar, querendo alcançar o coração dos nossos filhos. Mas nós, com autoridade, devemos nos posicionar. Com autoridade. Nossos filhos são nossa continuidade. E com certeza eles louvarão muito ao Senhor. Amém? Então, aqui havia esse desespero, tudo isso acontecendo. E o investimento nos filhos aqui, na continuidade, na geração. E é isso que nós temos visto hoje. Trazido deturpado muitas coisas para os nossos jovens, para os nossos filhos. Então nós, como pais, precisamos nos posicionar. Na sequência, e sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, enquanto ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei estava vestido de pano de saco, por debaixo das roupas. Quando nós lemos esse texto, no verso 30, nós pensamos: olha, agora vai. Agora ele se arrependeu, está de pano de saco, está de veste rasgada. Mas Deus quer não só vestes rasgadas, mas coração rasgado. Havia uma veste rasgada, havia um pano de saco, havia um exterior mudando, mas o interior não mudava. O interior continuava com aquela situação. A idolatria naquela época continuava do mesmo jeito. Então não adiantava ele rasgar as vestes se ele realmente não se arrependesse. Isso no verso 31 vai mostrar que ele não se arrependeu, ele não entendeu. Tanto é que o que ele vai fazer, o que muitos acabam fazendo, ele vai dizer assim, e disse assim: me faça Deus o que bem quiser, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. O que ele vai fazer? Ele vai rasgar a veste, vai vestir pano de saco, mas vai culpar outra pessoa pelo problema. Vai demonstrar externamente um arrependimento, mas no seu coração, nas suas palavras, vai sempre dizer que o outro é culpado de alguma coisa. Será que nós não estamos sendo assim? Nós estamos tão limitados, que isso que eu estou falando não está acontecendo em nós? Então nós vemos o rei falando, pulando um pouquinho mais para adiantarmos. No verso 33, diz o seguinte, verso 33. E estando ele ainda com eles, quando o mensageiro chegou, então o rei disse: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Agora está chegando ao nível que a culpa é de Deus. Não, a culpa é de Deus. Como é que eu não quero mais esperar no Senhor? Não adianta. Quanto de nós já falamos isso? Eu estou há tanto tempo fazendo isso e não adianta. Eu estou tanto tempo fazendo aquilo e Deus não me abençoa. Eu estou começando a usar palavras de dúvida, palavras ao qual que demonstra a minha falta de confiança em Deus. Então, estava tão com problema por causa da limitação, que além de culpar o homem, agora está culpando a Deus, e muitas vezes nós fazemos isso. Mas o problema não está, com certeza, obviamente que não está em Deus. Deus é bom o tempo todo. O problema não são as outras pessoas, o problema é que eu não entendi que eu preciso ir além das fronteiras. Deus quer que eu vá além disso. Eu preciso me posicionar quanto a isso. Aí nós chegamos no
no capítulo 7, que diz, aí começa a mudança. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, mais ou menos esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Aleluia. Existia uma palavra de Deus. E ali que começou a mudança. A mudança não começou que eu culpei alguém. A mudança não começou eu falar mal de um governo, de algo assim. A mudança começou quando ouvi a palavra do Senhor. Então, nós recebemos neste lugar, temos recebido uma palavra de provisão. Temos recebido uma palavra que Deus, de algo novo. Aqui eles também receberam. E a palavra que eles receberam, a situação que eles estavam, era uma situação limitada. Mas ainda que existia uma situação limitada, Deus não deixou de ter uma palavra. Às vezes nós pensamos, mas eu não consigo avançar, Deus não fala comigo. Não, Deus já falou com você. Deus já falou com você. Havia uma palavra, ainda que o povo estava limitado por conta das suas decisões, do seu pecado. Mas Deus queria, de alguma forma, resgatar aquele povo. Então Ele vai lançar uma palavra, e vai dizer uma palavra que vai destonar da situação que estava acontecendo. Se de um lado havia fome, havia doença, se de um lado havia tudo de ruim, do outro, Deus falando, amanhã essas horas. Algo que parecia absurdo, porque o que os olhos deles estavam vendo era algo ruim. Mas Deus está falando que vai acontecer algo muito bom. Eu não sei se você está compreendendo. Eu não sei qual é a situação que você está vendo hoje. Eu não sei qual é a situação que você está vendo na sua vida hoje. Mas Deus não se move por aquilo que você vê, mas porque Ele é quem Ele é. É isso que precisamos compreender. Aleluia. E às vezes nós nos limitamos quanto a isso. Vemos que uma coisa não deu certo, então vou desistir, é o meu limite. Não, não é o seu limite. Persevera, vai além. Vai além. Mas, da mesma forma que havia uma palavra que destonava daquela situação, nós vemos também no meio daquele povo, alguém que estava perto do rei, mas que demonstrou diante daquela palavra uma incredulidade. No verso 2 do capítulo 7, diz o seguinte: porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. A condição para que eu possa desfrutar da palavra que Deus lança, não é porque eu estou perto de uma autoridade, não é porque eu estou perto de um palácio, mas porque eu creio na palavra liberada de Deus. E já existe uma palavra liberada de Deus ao nosso respeito. E nós precisamos abraçar essa palavra, apesar daquilo que muitas vezes os nossos olhos têm visto. Mas eu preciso confiar. Então aquele homem, mesmo... E aí nós entendemos por que o reino estava do jeito que estava. O rei estava encostado em alguém que nem cria. E por que a nossa vida não avança? Olhamos para o nosso amigo, esse não crê, esse faz fofoca, esse... Estamos encostados em alguém que não crê. Aí nós falamos, nós pensamos, mas por que a minha vida espiritual não vai? Porque tem amizades que me trazem para baixo. E enquanto não entender que eu preciso me posicionar, não vou me posicionar para ir além, eu continuo limitado na situação. Então, porém, disso não comerás. No verso seguinte, o verso 3, em contrapartida esse homem, e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morreremos?
Vou ler de novo. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram um aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Olha que interessante. Havia um homem do lado do rei que tinha toda a condição, mas havia os improváveis. Havia aquele rejeitado pela sociedade por conta da sua lepra, rejeitado muitas das vezes pela sua família por conta da sua lepra. Nem na cidade, ele estava meio que na porta da cidade, porque não tinha quem o amparasse. Mas nós vamos ver neles uma diferença. Eles vão falar um com o outro. Por que nós vamos ficar nessa situação? Por que nós vamos ficar aqui até morrer? Por quê? A pergunta que tem que ecoar em nossos corações. Se Deus tem uma palavra, por que eu vou continuar limitado? Se Deus tem uma palavra, por que eu vou continuar na porta? No mais ou menos, na limitação. Então eles indagaram isso. Mas indagaram eles sabiam que era ou vida ou morte. Eles entendiam que não bastava eles irem o mais ou menos. Eu vou ver se dá, se não der eu volto. Não, eu vou ou vou morrer, mas eu vou. É essa fé que eles expressaram, uma fé que colocava a sua vida. Muitas das vezes a nossa fé tem sido superficial. Vamos ver o que vai dar. Vou ver, se der, deu. Não, eles foram, olha, vai dar, porque tem uma palavra, vai dar. Amém? No verso, vamos um pouquinho à frente, no verso 5. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Círios, porém, chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Olha que interessante. Enquanto o povo estava com fome, escondido nas suas cidades, nas suas casas, no seu próprio eu, havia os improváveis que foram para a frente dos inimigos. 4 contra um exército. Até então eles não sabiam o que ia acontecer lá, mas eles foram. Ou vou viver ou vou morrer. Então, muitas vezes vem um probleminha, enquanto um povo só ouvia falar e já estava com medo. Existia 4 improváveis que foram para a luta. Mesmo sendo os improváveis. E foram. E quando eles decidiram, mesmo não tendo condição, mesmo sendo rejeitado, quando eles decidiram e tomaram um posicionamento diferente, porque se a Bíblia fala que eles levantaram-se, obviamente que eles não estavam de pé. Eles levantaram-se da onde eles estavam assentados, posicionados, e agora foram por meio da guerra, por meio do avançar os limites. E no verso 6 diz o seguinte, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios muitos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Eu fico imaginando eles, para eles davam um passo, para os olhos deles é mais um passo, mas para o inferno era um grande exército se aproximando. Para os nossos olhos físicos, naturais, era um passo e outro passo, mas os inimigos já estavam ouvindo uma grande multidão, e já estava saindo, fugindo, tentando salvar suas próprias vidas. Aquele que se posiciona e não deixa o limite o vencer, cada passo que dá é um estrondo no inferno. A cada passo que dá, é os inimigos que têm que fugir, não eles se esconder. E esses fizeram os improváveis 4 leprosos, fazendo isso. Então os inimigos fugiram daquela cidade. Fugiram e mais. Na sequência, no verso 9. Então disseram um para os outros: não fazemos bem esse dia, é dia de boas novas, e nos calamos, se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, por isso agora vamos e anunciamos a casa do rei. O que eu quero dizer com isso? Enquanto aquele que vive no limite, vivia lá comendo o esterco do pombo,
havia aqueles que não só tinham abundância, mas como agora anuncia para a cidade que tem muito aqui. Como uns comiam esterco, outros transbordavam para dar para os outros. Quem nós seremos nesse dia? Qual o posicionamento que iremos tomar? Existe uma palavra de Deus a nosso respeito. Existe uma palavra de Deus. E eu quero convidar você a crer nisso. Gostaria que você ficasse de pé um minuto. Nós iremos orar. Mas entenda uma coisa. Não deixe o limite te vencer. Não deixe o limite te vencer. Lá no verso 17. E puseram o rei na porta, o capitão em cuja a mão se apoiava. E o povo o atropelou na porta e morreu. Aquele que não creu, além de não alcançar, ele se perdeu, morreu. Como falara o homem de Deus o que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu com o homem de Deus, falar ao rei dizendo: amanhã, quase esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e uma medida de farinha por um ciclo após Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus: eis que ainda que o Senhor fizesse janela dos céus, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com seus olhos, porém dali não comerás. Nessa noite nós estamos recebendo uma palavra. E essa palavra não é minha, que eu inventei da Lagoinha, mas é a palavra de Deus. Quem eu serei? O capitão? Ou talvez aqueles leprosos? Aqueles leprosos que reconheceram quem eles eram. Eles sabiam a condição que estavam. Não era uma boa condição. Mas se movimentaram, se levantaram e foram para frente de guerra. Que nós precisamos nos posicionar hoje, porque existe uma palavra, vamos nos apegar a ela, vamos ir além das fronteiras, vamos ir além dos limites. O que te limitava, vá além disso. Eu não sei qual área que era, talvez, como eu falei no começo, talvez é ministérios, que Deus falou com você, mas você fala: eu vou só até aqui. Talvez é uma vida financeira que Deus já revelou algo para você maior, mas você pensa: vai dar muita dor de cabeça, então vou ficar só aqui. Talvez é na família, eu não sei qual área que é. Talvez tenha algo te limitando, mas que nessa noite Deus está te chamando: vamos além, vamos além, vamos além. Pai querido e amado, em nome de Jesus,